Graça e paz, irmãos, sejam bem-vindos. Estamos aqui para a leitura do dia número 7 e leremos hoje o capítulo 4 de Romanos. Se você está seguindo o nosso plano de leitura, hoje você pode perceber que esta é a leitura mais longa que nós faremos dentro do nosso plano de leitura durante o mês de outubro, lendo agora todo o capítulo de número 4, porque ele apresenta um pensamento único no sentido de que a justificação de Abraão veio por intermédio da fé. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, como eu tenho falado para vocês. Vocês podem ler em outras traduções, não tem problema nenhum, mas se você deseja acompanhar a tradução que eu estou utilizando na nossa leitura, no nosso plano de leitura de outubro, você pode baixar o aplicativo gratuitamente. Vamos para o texto? Romanos, capítulo de número 4. Abraão foi justificado pela fé. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse: Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Paulo está citando aqui os Salmos de número 32. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela também vem sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi o regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Promessa e fé. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois, se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência. Não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é o pai de todos nós. Como está escrito, eu constituí por pai de muitas nações. Diante daquele em que Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo
lhe havia sido dito: assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando a glória a Deus. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim, também isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Olha que coisa interessante, né? Nós vimos na leitura de ontem a justificação pela fé em Cristo. E Paulo vai falar não só no capítulo 4, agora falando de Abraão, que foi justificado pela fé, lembrando que ele está falando a uma comunidade de irmãos que estão em Roma, e composta por judeus e por romanos, provavelmente, e até mesmo por gregos, né? E Paulo depois vai adentrar na leitura que nós começaremos amanhã, no capítulo 5, falando também da justificação pela fé e da paz com Deus. Então, Paulo está dizendo aqui nesse capítulo a respeito de quando Abraão foi justificado, porque o sinal da circuncisão, que nós já vimos aqui nas leituras anteriores, era um sinal de fé, daquilo que Abraão realmente creu no chamado de Deus, quando Deus chama Abraão e diz: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, né? De ti eu farei uma grande nação, benditas serão em ti todas as famílias da terra, né? E o que Paulo está falando aqui praticamente é o seguinte, que a fé de Abraão não veio por intermédio da circuncisão, ou seja, a circuncisão é, sim, digamos assim, o sinal, a simbologia da fé que Abraão já tinha crido anteriormente. E Paulo vai falar com muita sabedoria e com muita perspicácia nesse texto, né, que a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Ou seja, essa justificação pela fé que Abraão teve, sem mesmo ter visto o Messias, sem mesmo ter conhecido a promessa de Israel, sem ter visto a promessa de que os seus netos ali, né, seus filhos, de certa forma, constituiriam uma nação, Abraão não viu isto. Mas pela fé, pelo chamado e pela fé daquele que realmente o chamou, que é o Senhor, Abraão então foi justificado por sua fé. E aí, Paulo vai falar na segunda parte sobre a promessa, né? A promessa de um filho que Abraão, diante de todas as circunstâncias que estavam expostas para ele, sua velhice, a esterilidade da esposa, foi capaz de ter um filho e a partir dali, né, nós entendermos que Deus chama à existência as coisas que não existem. E nós vamos ver isso desde Gênesis, né? Deus chamando à existência coisas que não existiam. Haja luz, né? Separação das terras, e haja firmamento, haja árvores frutíferas. Nós vamos ver Deus chamando à existência as coisas que não existem. E Paulo está falando que esse Deus é um Deus que chama à existência aquilo que não existe, né? E contra todas as expectativas da vida, Abraão creu, Abraão esperou e entendeu que ele, da sua descendência, seriam benditas todas as famílias da terra. Então, o conceito que Paulo está apresentando no capítulo 4 é da justificação pela fé, da qual, né, ele está dizendo, temos como pai Abraão, e os judeus se orgulhavam muito disso, de serem descendentes do pai Abraão, né, tanto é que as três maiores religiões monoteístas possuem Abraão como
esse pai da fé, né? O cristianismo, o judaísmo e o próprio islamismo. Então, Abraão é uma figura emblemática na fé dessas três vertentes religiosas. Mas, trazendo aqui para o nosso dia, fazendo essa análise, nós vamos ver que a fé que Abraão teve, que foi capaz de justificar, fortaleceu ele e teve essa possibilidade, então, de ele crer na promessa de Deus, mesmo ele não vendo essa materialização. Que nós possamos também crer nas promessas, que possamos crer naquilo que Deus prometeu, que possamos crer naquilo que nos espera e nos aguarda. Como diz o próprio Paulo, nós não andamos por vista, nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos por aquilo que cremos. Amanhã iniciaremos a leitura do capítulo 5 e fechamos um pouco esse entendimento da justificação. O que é justificação pela fé em Cristo Jesus. Deus abençoe, vamos avançando, já chegamos aí no dia 7 do nosso projeto de leitura. Até a próxima, se o Senhor assim permitir.